Chega! Eu acho melhor que a gente volte a usar baterias de níquel, que eu não aguento mais aeromodelistas defendendo carga lenta em bateria de Life e LiPo. Eu sou o Marcelo Vieira e este é o canal Aeromodelismo. É assim. Se você chegou até aqui, não conhece o nosso canal, ou se você assiste mesmo os nossos vídeos aí, gosta e ainda não é inscrito, clique aqui embaixo no botãozinho inscreva-se. Você sabia que 80% dos nossos espectadores não são inscritos aqui no nosso canal? Então clique aqui embaixo se você não quer perder nada, gosta muito do nosso canal. Também ative o sininho, assim o YouTube te notifica de todos os vídeos novos que nós postarmos. Eu sei que esse é um tema polêmico, mas eu estou fazendo esse vídeo porque eu não aguento mais ler tanta besteira e tanto desconhecimento em grupos de Facebook, em grupos de WhatsApp, de pessoas que não fazem nem ideia do que estão falando sobre carga de bateria. Então é exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo. Se você não conhece a questão de C na carga, eu indico que você assista esse vídeo aqui de cima que eu já falei exatamente sobre esse assunto. Mas, para resumir um pouquinho, C é a corrente que você vai usar para carregar a sua bateria. Ela é relacionada com a capacidade da sua bateria em mAh. Então, por exemplo, uma bateria de 2.200 mAh, ou seja, 2,2 Ah carregada a 1C, significa uma carga de 2,2 amperes. Veja que as unidades são diferentes, né? Uma é ampere-hora e a outra é ampere. Se você quiser, por exemplo, carregar essa mesma bateria a 2Cs, você carregaria ela a 4,4 amperes. Então aqui nós sempre vamos utilizar a unidade C, que ela representa qual é a corrente em relação à capacidade da bateria. Lá atrás, mais de 15 anos atrás, quando as baterias de LiPo começaram a chegar, quando se usava baterias de LiPo apenas em aeromodelos elétricos, nós utilizávamos principalmente as baterias de níquel-cádmio e de níquel-metal-hidreto. Baterias estas que são aquelas pilhas recarregáveis que nós conhecemos hoje, que possuem por volta de 1,2 volts de tensão. E qual era o problema dessas pilhas? Elas eram pilhas boas, confiáveis, com uma boa capacidade, porém elas não aceitavam carga rápida. Uma carga, digamos assim, em tempo normal, carga lenta que a gente chama, para uma bateria de níquel, rondava por volta de 12 horas, 10 horas, 8 horas as cargas mais rápidas. Eram carregadores de extrema baixa potência, não sei se isso existe, mas uma potência extremamente baixa. Você colocava o carregador na parede, ligava no seu avião, ligava no seu rádio e ele fazia a carga da sua bateria. Era assim que se carregava a bateria, mas há mais de 10 ou 15 anos atrás. Com a entrada das baterias de LiPo no mercado brasileiro, ou melhor, no mercado mundial, as cargas se tornaram mais rápidas, porém não tão rápidas ainda como eram hoje. Então era comum se carregar uma bateria de LiPo em 2 horas, em 1 hora, ou até mais dependendo da qualidade da bateria. E esse é o ponto que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Então, no primórdio das baterias de LiPo, eu não peguei muito essa prática. Quando eu entrei já no modelismo, logo os elétricos começaram a aparecer com mais força e logo já vieram as baterias que era possível se carregar em 1C, mas nos primórdios ainda era recomendado carregar com uma carga lenta, principalmente porque as baterias eram muito caras e danificar uma bateria dessa não era uma opção viável. Bem,
O tempo se passou, os anos foram passando, a tecnologia foi evoluindo, saímos do 72, fomos para o 2.4, os elétricos dominaram o mercado de aeromodelismo, tem elétrico de tudo quanto é tamanho, hoje geralmente quem começa no hobby começa por um elétrico e as baterias também evoluíram e isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, coloque isso dentro da cabeça, as baterias evoluíram. E o que nós temos hoje em termos de carga de bateria? Para vocês terem ideia, hoje nós temos baterias que aceitam por volta de 8C. 8C de carga, uma bateria que carrega em menos de 10 minutos, extremamente rápida, inclusive muito mais rápida do que o necessário. Eu acho que pode demorar um pouquinho mais, que não tem problema, 20 minutos, 30 minutos já é um tempo legal para se carregar uma bateria. Porém, essas baterias são baterias de alta qualidade, as melhores baterias que nós temos no mercado e eu concordo que não são tão populares. Então, quando nós partimos para as baterias mais populares, nós temos que olhar as etiquetas e ver o que se fala na etiqueta da bateria. Por exemplo, bateria do rádio Graupner, este rádio que eu fiz aqui na série em cima, não recomenda ser carregada a 1C, ela não aceita 1C de carga, então o ideal é que se carregue no máximo a meio C, se ela tiver descarregado, um tempo teórico seria 2 horas. Ou seja, dependendo da bateria, existe uma recomendação de carga. Baterias normais, aí, essas Turn de azulzinhas, Zip, que são as mais baratinhas que nós encontramos hoje, mais simples, né? Elas aceitam até 2Cs de carga. Agora, se você me falar que nessa bateria você acha 2C muito, eu até concordo com você. Essas baterias eu mesmo carrego a 1C, né? 1C de carga eu diria que é o mínimo do mínimo para se carregar uma bateria de lipo hoje. Mas tem pessoas que ainda defendem que bateria de lipo tem que ser carregada de maneira lenta, que tem que ser carregada 0,3C, 0,8C e que demora uma eternidade para se carregar. Qual é a justificativa? Aumento de vida útil. Só que aí que vem o ponto interessante. Quando você pergunta, tá, você diz isso baseado em quê? Onde você leu isso que o fabricante disse? Algum artigo técnico? Alguma pesquisa? Qualquer coisa? Não existe. Ou seja, esse conceito de se carregar a bateria de lipo com carga lenta é um puro achismo. Um achismo que vem de um paradigma de tecnologia de 20 anos atrás, onde se deveria carregar baterias de maneira lenta. Hoje, qualquer bateria de lipo, qualquer bateria Life, a bateria do meu Extra, a bateria que eu uso nos meus elétricos, todas elas aceitam 5Cs de carga. Tá, você pode realmente me dizer, ah Marcelo, 5C é muita coisa. Eu também, eu nunca carreguei uma bateria dessa 5C, apesar de eu ter carregador para fazer isso. Não, geralmente eu coloco 2Cs de carga, no máximo 3Cs quando eu tô com muita pressa e ainda assim é uma carga super rápida e uma carga que não oferece problema algum. Por que eu digo isso? Porque isso está escrito na especificação do fabricante. O fabricante está garantindo para mim que aquela bateria aceita ser carregada em 5C. Muita gente questiona os dados de fabricante. Na última discussão que eu entrei, o cara questionou, mas o fabricante quer que a bateria estrague, ele quer te vender mais bateria. Tudo bem, você começar a levantar questionamentos sobre o fabricante, então você não pode acreditar na capacidade que ele escreve na bateria, porque ele quer vender a bateria mais cara, então ele vai escrever que a capacidade da bateria é maior do que ela realmente é. Você não pode acreditar no C de descarga, você não pode acreditar em nada da bateria. Então vamos pensar um pouquinho, né? Aqui no Brasil nós sabemos que as leis são falhas, mas vai vender um produto com especificação errada em mercado desenvolvido. Vai lá nos Estados Unidos fazer isso, vai lá na União Europeia fazer isso, para você ver o fumo que você vai levar porque a especificação do seu produto está errada. Quem entende um pouco de mercado sabe disso. Então os fabricantes não vão mentir que uma bateria aceita 5Cs, se ela não realmente aceita. Por isso, se você não aceita tudo isso de carga, também não precisa falar que é errado, ficar dependendo carga... Gente, você não sabe o quanto eu fico revoltado com gente falando, defendendo e um monte de gente
falando que lipo tem que ser carregada a 0,8 Cs para aumentar a vida útil. E aí é o mesmo cara que deixa a bateria de lipo carregada de uma semana para outra. Que adianta você deixar a bateria de lipo carregada, como eu falei muito bem nesse vídeo aqui em cima, de como aumentar a vida útil da sua bateria, você acaba destruindo a sua bateria de manter ela carregada, carregar no dia anterior. O ideal é carregar a bateria e logo em seguida usar. Vai guardar? Tensão de storage. E o importante, respeite o C de descarga da bateria. Lógico, o C de carga é importante respeitar, só que geralmente nós não atingimos ele, até porque a maioria dos carregadores nem atinge tal potência para você carregar uma bateria de 2.200, de 3.000 mAh a 5C. Isso você precisa de um carregador realmente potente, como por exemplo esse outro aqui de cima que eu fiz review, que tem muita potência, 320 watts, tá? Um carregador bem legal. Então assim, na carga você não vai danificar sua bateria. Sabe onde você danifica sua bateria? Na descarga, porque você não faz nem a conta de quanto o seu motor consome e quanto a bateria consegue fornecer sem ser danificada. Então você voa, sua bateria tá quente pra caramba, você ferveu a bateria, já tá danificando. Aí você deixa a sua bateria carregada de um final de semana para o outro, né? E aí o que estraga a bateria é a corrente de carga. Gente, por favor, né? Não é isso que está estragando sua bateria, é a falta de cuidado. Então assistam os vídeos aqui do canal para realmente aprender como se mantém uma bateria. Eu tenho várias baterias aqui em casa, baterias grandes inclusive, que eu tenho há mais de 2 anos. As baterias não estão inchadas. Eu tenho uma bateria de 5.000 mAh, 5.200 para ser mais exato, que eu uso no meu Tractor. Ela é de 5.000, carga ela aceita até 5 Cs, ou seja, até 25 amperes de corrente. Eu sempre carrego essa bateria a 12, a 15 amperes. Se eu mostrar para vocês, a bateria está quadradinha ainda, não está estufado. Mas pergunte se eu já deixei um final de semana ela carregada de um final de semana para o outro. Não. Então não adianta você ficar cuidando da sua bateria de maneira errada e depois pôr a culpa dela estragar na carga. Vocês estão fazendo isso tudo errado mesmo. E esses são os mitos que eu quero quebrar aqui com o canal. Eu quero ensinar para vocês realmente como as coisas funcionam, sem achismo, lendo especificação do fabricante, lendo o manual do fabricante. É isso que realmente importa. E não aquele seu amigo de pista que pensa que entende sobre carga de bateria e fica falando para você carregar sua bateria em 0,8, em 0,5 Cs, porque assim ela vai durar mais. Eu espero que esse vídeo aqui tenha servido para alguma coisa e que agora vocês parem de estragar a bateria de outra forma e fiquem falando que o problema dela é a carga. Porque aeromodelismo é assim!